Esperar dar 3 minutos aí, tá? Pra gente começar a batalha. E aí, tudo bem, pessoal? Vocês não falam nada, ninguém fala nada. Aí, Tudo pô. bem, prof? E aí, galera, beleza? Vamos fazer esse aulão aqui rapidinho. Olha, a aula, essa aula, vocês podem usar o mesmo material que eu já disponibilizei no grupo há muito tempo, de anatomia respiratória e cardiovascular. A mesma aula, mesmo material. Se vocês quiserem esse que eu vou usar também, né? Também não tem problema não. É uma aula aí que ela é misturada. Tá escrito anatomia e fisiologia do sistema respiratório e cardiovascular. Talvez seja interessante, né? Vocês querem? Eu posso mandar também. Vocês querem? Tem gente que acompanha, né? Posso mandar também. Anatomia, anatomia, cardio, resp. Colocar assim. Preguiça é tanta que não vou nem escrever tudo aqui. Vocês querem, galera? Eu vou mandar então. A base desse material é o material que eu já estava usando, né? Então, mas tem gente que gosta de acompanhar, né? É, acho que tá aqui. Eu não sei nem onde tá, tô precisando de óculos, sabia? Meu Deus do céu, mano. Vou mandar pra vocês aqui, gente, que a gente já começa. Tá aqui. Não, eu vou mandar assim não, porque esses meus alunos, eles querem em PDF. Olha, tá acabando essa mamata de vocês, viu? Tá acabando, professor bacana, gente boa. Eles querem em PDF o material. Então, vamos mandar em PDF aqui. Ó, mandar no grupo dos representantes, gente, pra gente começar logo, tá bom? Aí, quem quiser, vocês vão acompanhando aí, tá? Acho que já tem gente suficiente. Ele é uma síntese de anatomia, sistema respiratório e cardiovascular, tá? É uma síntese do meu material mesmo. Então, vamos lá, galera. Mandei aqui, tá carregando, chegando no grupo dos representantes agora, tá, pessoal? O material aí, do meu material mesmo de anatomia do sistema respiratório e cardiovascular, tá bom? Então, deixa eu só projetar aqui a aula para vocês, para a gente já começar. Não se preocupem com o meu olho vermelho, não, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou projetar aqui um slide para vocês. Eu quero saber se vocês estão conseguindo. Se podem, uma pessoa apenas pode me falar se o áudio está tudo ok, se vocês estão conseguindo enxergar. Ah, não, gente, espera aí rapidinho, um minutinho, deixa eu botar para gravar aqui. Hoje mesmo eu mando esse link para vocês, tá? Recording in progress. Tá bom, então a gente está gravando aí direitinho. Aí hoje eu já mando o link para vocês, tá? Não se preocupem não. Então, eu acredito que o áudio esteja adequado e que a imagem esteja de acordo com o que vocês estão conseguindo ouvir, né? A Luana tá escrevendo aí que tá tudo certo. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Primeiro, é, eu posso dizer que oficialmente é a nossa última aula, né? Nesse período do segundo semestre. Desde já, eu queria dizer que foi muito bom, foi uma satisfação e um prazer muito grande
ter feito esse semestre com vocês. E desculpa desde já pela minha ausência na última semana, né? Então a minha voz ainda está nesse processo de recuperação. Mas desde já eu peço desculpa e mesmo assim agradeço pelo período que a gente viveu aí durante o segundo semestre. A turma do segundo semestre é uma turma muito especial, do segundo período é uma turma muito especial, que tem um carinho muito grande. E isso aqui é só uma parte final de tudo aquilo que a gente já construiu, tá bom? Então a gente vai começar oficialmente nossa última aula sobre anatomia do sistema respiratório e cardiovascular, tá bom? E quais são os pontos principais? Como se fosse a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, pessoal, que eu nunca esqueço, foi no início do ano, né, de fevereiro, nosso primeiro encontro aí. A gente se conheceu ali, né, fevereiro e tudo mais. Vamos lá. Então, o que que a gente tem de importante do ponto de vista cardiovascular? Primeiro, pessoal, eu sempre falo com meus alunos que é uma confusão muito grande quando eles pensam, então, na membrana que cobre o coração. Falar que é pericárdio, todo mundo consegue acertar, todo mundo consegue associar o pericárdio ao tecido fibroceroso que cobre o coração. Mas eu sempre coloco em sala de aula um desenho que é bem característico, né? Então, o que que eu faço? Eu desenho o pericárdio para o meu aluno e eu faço uma divisão. Ó. A gente tem o pericárdio que está em contato, né, diretamente com o coração aqui, ó. A gente tem a parte, né, serosa, né? E a gente tem a parte mais fibrosa, né? Então são duas partes do pericárdio. Então, se eu for dividir, gente, olha para cá, ó. Tudo isso aqui é o pericárdio, né? Então a gente tem o pericárdio seroso e o pericárdio fibroso. Aí o pericárdio seroso, ele tem uma característica mais interessante. Se a gente fosse dissecar um cadáver, você ia ver que o pericárdio seroso ele tem duas porções. Ele tem uma parte mais parietal, que é sempre de fora, e uma parte visceral, que é sempre a porção mais interna, em contato diretamente com o tecido cardíaco. Não é à toa que eu posso falar para vocês agora que o pericárdio, a porção do pericárdio serosa, a lâmina visceral dele, ela é a mesma coisa que o epicárdio, que é a porção externa do coração. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da subdivisão do tecido fibroceroso que cobre o coração, que a gente chama de pericárdio. Então, lembrando que o pericárdio, todo o tecido que cobre o coração, ele é subdividido, para quem não pegou. Ele tem a parte fibrosa e a parte serosa. A parte serosa tem a lâmina parietal e a lâmina visceral. Tem até um líquido, que é o líquido pericárdio, que fica entre essas lâminas visceral e parietal. E a lâmina visceral, como o próprio nome diz, pessoal, está em contato com a víscera, que nesse caso é o coração. Então, a lâmina visceral do pericárdio seroso é a mesma coisa que o epicárdio, que é o tecido que reveste o coração. Se a gente fosse classificar, seria mais uma questão histológica do que uma questão anatômica, tá bom? Então, lembrar só desses pontos principais aí a respeito do pericárdio, tá? Então, isso é uma parte importante para a gente também, tá bom? Então, vamos lá. Aí, só para vocês olharem, aqui fica uma classificação até mais bonitinha para vocês, ó. Então, a gente tem a parte mais rígida, que é o pericárdio fibroso, e uma parte menos rígida, que é o pericárdio seroso, e a gente tem a parte parietal e visceral, tá bom? E aí lá a gente tem um líquido que a gente chama de líquido pericárdio, que serve para circular, proteger, fixar o coração e tudo mais, tá? Aí lembrando que o pericárdio ele é fixo, né, pessoal? A gente tem uma prova, pessoal, de anatomia, né? Então existem alguns ligamentos, né, que servem para fixar o pericárdio, tá bom? E dentre esses ligamentos que a gente tem para fixar o pericárdio, eu tenho apenas um destaque para vocês, ó, que é o ligamento pericárdico frênico. Ó. Olha que interessante, pessoal. Ele é um ligamento que fica entre o coração aqui e o diafragma, por isso que o nome é pericárdico frênico. E professor, para que que serve esse ligamento pericárdico frênico ou externo pericárdio? Eles são ligamentos, pessoal, que têm como principal função fixar o coração. Apenas isso, tá bom? Esse é um ponto principal. A gente vai pegar os pontos principais. E aí, uma coisa interessante é que a gente vai para porções internas do coração. Aí eu preciso pegar assim as partes principais que eu acho que vocês já sabem. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma pergunta, tá, gente? Aqui de repente alguém quer perguntar alguma coisa. Aí eu posso responder também. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade para escrever, tá bom? Pessoal, a gente tem válvulas que separam, né, os átrios dos ventrículos, né? Então, eu sei que vocês conhecem que as válvulas elas têm a função de manter o fluxo sanguíneo sempre no sentido unidirecional. Para de ligar e desligar a televisão. Foi a internet. Calma, gente, calma, calma.
Calma. Isso, muita calma, calma, calma. Então a gente tem a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda, tá bom? Então essas válvulas são chamadas de atrioventriculares e na válvula atrioventricular direita, pelo amor de Deus, é a tricúspide nessas alturas do campeonato, não dá para errar. E a esquerda é a mitral ou bicúspide, tá, pessoal? Que é a mesma coisa. Então essas são as válvulas atrioventriculares direita e esquerda. Agora, eu posso fazer o seguinte também para vocês, ó. Vocês lembram, quem teve a aula de forma bem aprofundada comigo, viu, inclusive na prova prática que nós fizemos, que as válvulas, elas são fixas, né? Por meio dessas cordas tendinhas, né? Conectadas pelas cordas tendinhas aos músculos que a gente chama de músculos papilares, que são músculos que servem para fixar essas válvulas no endocárdio, tá bom? E só uma característica, uma particularidade da válvula atrioventricular direita é que a tricúspide, que é a direita, ela tem três músculos papilares. Olha que interessante. Aí a bicúspide ou mitral, que é a esquerda, ela tem dois músculos papilares. É uma particularidade dela, tá bom? E aí, gente, outra coisa importante em relação a essa camada interna é que a gente tem um septo, uma parede bem espessa, olha aqui, gente, ó, separa os dois ventrículos. A gente chama de septo interventricular. Isso é uma característica anatômica. Aí tem uma coisa muito legal que eu queria falar para vocês, pessoal, rapidinho, bem interessante, ó, é que se você olhar nesse desenho, está aberto para a gente aqui, ó, o átrio direito. Aí, professor, o que que a gente tem assim do ponto de vista anatômico de muito importante a respeito do átrio direito? Primeiro, se você olhar a superfície interna dele, tem músculo. Esses músculos são chamados de músculos pectíneos. Os alunos que tiveram aula prática comigo viram que eu mostrei que a superfície interna, repetindo, a superfície interna do átrio direito, ela é rugosa. E ela é rugosa porque ela tem os músculos pequitinhos, que são músculos que fazem esse revestimento interno dessa camada que é o átrio direito. Pelo amor de Deus. Professor, o átrio esquerdo, só para eu adiantar, ele tem esse músculo pectíneo, ele tem essa superfície interna rugosa? Não. O átrio esquerdo não tem uma superfície interna rugosa. A superfície interna do átrio esquerdo ela é totalmente lisa. E isto não implica fisiologicamente. E isso é uma diferença anatômica. Uma outra coisa que a gente tem é que se você parar para pensar, é que no átrio direito chega a ver a cava superior, vê a cava inferior, e atenção, meu aluno, também chega um ósseo. O que que é um ósseo? Uma abertura. O ósseo do seio coronário. O que que é o ósseo do seio coronário, professor? É uma abertura no qual o sangue venoso do próprio coração chega ao átrio direito. E eu vou repetir com muita cautela, com muito cuidado. Preste atenção. Existe uma abertura, tal qual existe uma abertura para a entrada da veia cava superior e veia cava inferior, existe uma abertura também para a entrada de um sangue venoso que vem do próprio coração. Então, as veias cardíacas desembocam o sangue venoso do coração no seio coronário. Aí, do seio coronário, que eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco, esse sangue venoso chega até o átrio direito por meio dessa abertura, que é o ósseo do seio coronário. Então, a conclusão que eu chego é que o sangue venoso chega ao átrio direito pela veia cava superior, pela veia cava inferior e pelo seio coronário, que é o sangue venoso que drena o sangue venoso aí do próprio coração. Mediante essa informação, eu preciso abrir para uma roda aí de conversa, né, e saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa a respeito daquilo que eu falei agora sobre as características ou particularidades do átrio direito em relação ao átrio esquerdo. Pode perguntar aí, turma D também, tem o pessoal da turma D. Pode ficar à vontade aí, se quiser perguntar alguma coisa, se vocês já viram isso, se vocês já tinham essa informação, se vocês querem acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade. Estou sem pressa, tá, pessoal?
Posso, Gabi. Posso repetir. A Gabi pediu só para repetir essa parte do seio coronário. Então, Gabi, depois eu mostro para vocês o seio coronário, porque tem que ver numa vista posterior, tá bom? Me lembra que eu vou mostrar para vocês. Então, o que que tem de importante aqui a respeito disso? Primeiro, que a gente tem nessa imagem, que é a abertura do átrio direito, a gente tem só uma abertura aqui, ó, que é o ósteo, a abertura ósteo do seio coronário. Significa dizer que o sangue venoso do coração, ele chega ao átrio direito pelo seio coronário. Aí o seio coronário desemboca nesse buraquinho aí que é o ósteo do seio coronário, tá bom? Então eu posso concluir para todos vocês que tem três coisas que desembocam, ou três coisas, três estruturas, melhor dizendo, que desembocam no átrio direito. Um, veia cava superior. Dois, veia cava inferior. Três, o seio coronário. E o que que vem do seio coronário, professor? Sangue venoso do tecido cardíaco, tá bom? Isso é uma informação bem relevante também. Tudo bem aí, Gabi? Prof, e as trabéculas carnes? Boa, aí, Juliana, Juliana tá perguntando as trabéculas carnes, Juliana, a gente vai colocar, eu vou voltar daqui a pouco para o ventrículo direito, a gente vai colocar as trabéculas carnes como músculos que fazem o revestimento da superfície interna ventricular, tá, Juliana? Então, revestimento da superfície interna ventricular, trabéculas carnes, como a Juliana colocou. Aí, quando eu falo de revestimento interno atrial, vocês vão pensar no átrio direito, músculos pectíneos, superfície rugosa. No átrio esquerdo, músculo liso. Desculpa, pessoal, superfície lisa, tá bom? Então, professor, deixa eu só sintetizar. Tem diferença do átrio direito para o átrio esquerdo? Tem átrio direito. Chega a veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário, sangue venoso do coração. Segunda diferença, átrio direito, ele tem a superfície interna rugosa revestida por músculos pectíneos. A Juliana colocou aqui para a gente, então, que as trabéculas carnes, que a superfície interna é músculo, ele está apenas no ventrículo, tá bom? Aí só uma última informação atrial, é que não sei se vocês lembram, eu mostrei na aula prática para vocês, que a parede que separa os átrios a gente chama de septo interatrial. Aí a gente tem, pessoal, uma fossa, não é um buraco. Os alunos costumam chamar de abertura, não é abertura, foi no período embrionário uma abertura, o forame oval. No entanto, neste momento na nossa vida, ele fechou e ele virou uma fossa oval. Então, se eu perguntar onde é que está a fossa oval, está no septo interatrial, tá bom? Então, alô, turma D aí, qualquer coisa, gente, vocês perguntam, a turma C é para saber de tudo isso, de código salteado, tá bom? Mas qualquer coisa, a gente da turma D aí, pessoal, pode perguntar. E Denilson, esse átrio direito ele é maior e rugoso justamente porque ele recebe mais sangue que o átrio esquerdo, né? Ou não? Não, não tá nem, Juan, não tá nem muito relacionado com quantidade de sangue, sabe? É uma Ah, diferença, Juan, entendi. que vocês vão guardar como uma diferença estrutural. Então, por exemplo, estruturalmente falando, tu pode falar assim que o átrio direito, ele apresenta uma superfície interna rugosa por músculo pectíneo. Ponto. É essa informação que tu vai guardar, tá? Entendi. Obrigado, Denilson. Beleza, meu amigo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Se quiser falar no microfone também, fique à vontade. Se quiser digitar, fique à vontade. Tranquilo? Eu acho que alguém está digitando. Então, à medida que vocês vão digitando, eu vou seguindo aí, tá? Sem pressa, galera. Pega os pontos principais aqui, tá bom? Posso estar morrendo, mas depois que começa a aula, meu irmão, já era. É guerra, meu irmão. Guerra é guerra. Então, vamos lá. Mas são pontos bem relevantes. Pessoal, a mesma imagem, só que do néter, tá? De novo, átrio direito, os músculos pectíneos, superfície interna rugosa. Ósseo do seio coronário, sangue venoso do próprio coração. Fossa oval, que um dia foi o forame oval no septo interatrial. Ponto. Sangue do lado direito não se mistura com o lado esquerdo. Ponto. Bom? E aí a colega falou, acho que foi a Juliana que falou a respeito da parede interna do ventrículo. Sim, nós temos as trabéculas cárneas, que são essa camada interna que reveste o ventrículo. Então, pessoal, assim, é interessante essa história, porque essas trabéculas cárneas, elas servem, do ponto de vista funcional, como uma estrutura que acaba espremendo e esvaziando mais o ventrículo, otimizando a sístole ventricular. Então,
É bem interessante essa camada muscular do ponto de vista funcional. Mas a nossa prova é do ponto de vista estrutural. E, estruturalmente falando, as trabéculas carnes estão presentes na superfície interna ventricular, tá bom? Ao passo que atrial, especialmente do ato direito, a gente tem a trabéculas carnes, tá? Mesma coisa, passar aqui. Falei um pouquinho das válvulas, né? Lembrar, pessoal, de novo, ó, o átrio esquerdo, superfície interna lisa. Átrio esquerdo, que chega no átrio esquerdo, mostrei isso na prática também, é o sangue oxigenado dos pulmões através das veias pulmonares. Mostrei até naquela peça anatômica lá para vocês. Veia pulmonar superior esquerda, inferior esquerda, direita, enfim, são quatro veias. Repetindo, são quatro veias que desembocam sangue oxigenado no átrio esquerdo, tá bom? Aí do átrio esquerdo vai para onde, pessoal? Para o ventrículo esquerdo. Atenção, galera, o ventrículo esquerdo, ele tem uma camada muscular muito mais espessa, mais desenvolvida, vocês sabem disso, que o ventrículo direito. Isso é óbvio para todo mundo. Agora preste atenção, galera, talvez vocês não lembrem dessa informação, mas eu vou parar, vocês vão parar e vão dar uma boa respirada, porque existe uma informação anatomofuncional muito importante aqui. O que que seria essa imagem, professor? Preste atenção, gente, olha só. Essa imagem, gente, ela é um corte da aorta. Como todo mundo sabe, a aorta ascendente, né, ela sobe, a ascendente, ela parte do ventrículo esquerdo. Isso todo mundo sabe. Então imagine que essa camada aqui, essa cavidade, essa câmara cardíaca é o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo manda sangue para o corpo, ó, tá vendo? A válvula aórtica abre. Então o sangue é direcionado para o corpo. Esse momento a gente chama de sístole. Tanto é que tem a pressão sistólica, que é esse momento aí, que é a pressão que o sangue faz durante a sístole na camada, na parede das artérias. Tanto é que a gente chama de pressão sistólica. Presta atenção, galera, aqui rapidinho. Observe que quando esse ventrículo também, quando ele contrai a sístole, quando ele relaxa, ou seja, eu vou até aumentar a câmera, quando ele está relaxando, uma parte desse sangue volta. Só que a válvula aórtica, observe, gente, ela está fechada. E esse sangue, ele entra nessas cavidades, nesses seios, e ele começa a perfundir, ele começa a entrar nas artérias coronárias. E a gente tem as artérias coronárias esquerda, A, C, E, e a artéria coronária direita, A, C, D. Ou seja, gente, presta atenção. O fluxo sanguíneo coronariano, o fluxo sanguíneo coronariano, ou a perfusão, que é a mesma coisa, coronariana, ocorre na diástole ventricular. Então, quando o coração está relaxando na diástole, é nesse momento que eu consigo mandar sangue para as coronárias. Lembrar, quem teve minha aula prática aí, que eu mostrei as coronárias uma por uma, que as coronárias são os ramos, as artérias coronárias são ramos da aorta ascendente que irriga o próprio coração. Então, essa perfusão coronariana, ela tem um mecanismo muito interessante. Como que é esse mecanismo, professor? Repetindo. Quando o coração contrai, ele manda esse sangue durante a sístole. Ao passo que, quando o coração relaxa, esse sangue retorna e ele entra, então, pelas coronárias, tanto direita quanto esquerda. Então, repetindo, o fluxo sanguíneo, a perfusão coronariana ocorre durante a diástole. Um ponto anatomofuncional extremamente relevante. Então, eu vou abrir aí para perguntas, vocês podem ficar muito à vontade, pessoal, para perguntar, para escrever no chat ou para ligar seu microfone e mostrar a sua voz e fazer uma pergunta. Ou você pode dizer, repete, professor. Eu posso repetir também. O que vocês querem?
Sabia, bombadinha? Isso é a bombadinha, né? Lá vai. Sabia. Vamos lá. É porque a perfusão, né? É a mesma coisa que fluxo sanguíneo, né? Então tá aqui a câmera cardíaca, vou fazer na minha mão mesmo. Ó, quando o coração relaxa, não, quando ele contrai, ele manda o sangue para a aorta, né? O sangue vai embora para a aorta. É quando ele relaxa, o sangue retorna, né? Mas aí a válvula aórtica tá fechada, aí o sangue começa a perfundir, entrar nas coronárias. Então a perfusão coronariana ocorre na diástole e não na sístole. Veja se ficou claro. Ficou de boa, galera? Posso E seguir? Denilson, Oi. perfusão é o que mesmo? É É a mesma saída de coisa, sangue? é a mesma coisa que fluxo sanguíneo, a passagem de sangue. Ah, tá. Nesse caso, como eu estou falando de perfusão coronariana, é a passagem de sangue pelas artérias coronárias, Ah, entendi. Obrigado. que acontece nesse caso pela diástole, tá? Não pela sístole. Se você quiser digitar, você fique à vontade. Se você quiser escrever, falar, ligar seu microfone, você também pode ficar à vontade, tá bom? Professor, mas no caso é só uma pouca porcentagem, né, que ele que retorna, Isso, no caso, para as coronárias, né? isso. Ismael, é uma quantidade suficiente só para perfundir coronária, é isso mesmo. Porque a gente vai ter Beleza. que pensar que aquela parte de sangue, a maior parte de sangue já vai para o corpo, né? Aí é uma parte pouca, mas suficiente para perfundir a coronária, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Valeu, Ismael. Um oferecimento também aí. Será que Doutor Pinto tá na área aí, galera? Doutor Pinto, dentre esses 70 alunos, será que ele tá na área aí, cara? Hope, ha. Aí, eu tô te falando, rapaz. Tô te falando que o cara tá aí, mano. Rapaz, o cara. Muito obrigado, doutor Pinto, pela sua participação aí, tá? Sabia que você não ia faltar na aula, tá, pessoal? Doutor Pinto, galera aí, com a gente. Jamais. Vamos lá. Falando nisso, aí atenção, galera da turma D, pessoal, turma D, algumas pessoas falam, ah, professor, não sei o quê, não vi coronário, não, mas tá aqui as coronárias, tá? Então preste atenção. As outras turmas aí eu consegui sintetizar bem essa parte das coronárias, mas qualquer coisa aí, você da turma D, vocês podem perguntar, gente, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó, lembra aquele corte que eu fiz agora há pouco? É a mesma coisa, tá aqui a aorta, ó. Aí tá vendo isso aqui, pessoal? Olha só, vou fazer de pretinho para vocês, ó. Artéria coronária esquerda e artéria coronária direita, pessoal. É a mesma coisa que aquela imagem ACD, ACE, tá bom? Aí o que que a gente tem de mais importante? Saber, pessoal, quem são os ramos da artéria coronária esquerda, pelo menos os principais, e quem são os ramos da artéria coronária direita, pelo menos as principais. Então vamos lá. Da artéria coronária esquerda, ó, tá vendo, ó? Vem uma para cá, ó, que a gente chama de ramo circunflexo. Tá bem aqui, ó. Um materialzinho aí que eu mandei para vocês, tá a mesma coisa, tá bom? Aí nós temos outro ramo. Esse aqui é bem importante, pessoal, que é o ramo, eu até falo em aula, né? Que é o ramo interventricular anterior, descendente anterior. É um dos ramos que mais obstrui quando o paciente está com infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, esse aqui é o interventricular anterior ou descendente anterior. Esse ramo aqui é diagonal ou ramo lateral, tá bom? E um terceiro ou quarto ramo bem importante é esse aqui, ó. Ramo marginal esquerdo, tá bom? Então, eu fiz até uma atividadezinha com os alunos, então eu vou reforçar. Na artéria coronária esquerda, a gente tem alguns ramos muito importantes, né? O pessoal faz resuminho aí, acho que vale a pena. Então, tem o ramo circunflexo, tem o ramo marginal esquerdo, não confundir com o marginal direito. Tem o ramo interventricular ou descendente anterior e tem o ramo lateral, tá? São ramos bem importantes para a gente do lado esquerdo. Ponto. Do lado direito, que é a CD, não confundir, tá, pessoal? Do lado direito não tem erro, ó. Que a imagem fica bem bonita, ó. Vocês vão começar colocando o ramo marginal direito, ó. Tá aqui, ó.
E bem aqui por baixo da aurícula direita, tá vendo? A gente tem um ramo atrial, ó. Olha como ele passa por baixo aqui, ó, da aurícula, como se ele passasse aqui por baixo da aurícula, ramo atrial. E tem um ramo muito importantezinho aqui em cima, que é o ramo do nó sinoatrial. Então, eu vou repetir, ó. Da artéria coronária direita, a gente tem o ramo marginal direito, a gente tem o ramo flexa, você tem a marginal esquerda, você tem a descendente anterior ou interventricular anterior, você tem um ramozinho pequenininho que é o lateral. Do lado da artéria coronária direita, você tem o ramo atrial, o ramo do nó sinoatrial, marginal direita. Então, observe que a marginal direita é da coronária direita. A marginal esquerda é da coronária esquerda. Tá faltando um último ramo, que é uma vista posterior. Eu vou mostrar para vocês que é a descendente posterior ou interventricular posterior. Então, observem que a descendente posterior ou interventricular posterior, ela vai ser o ramo da ACD, enquanto que a descendente anterior ou interventricular anterior é o ramo da ACE, tá? Então, o que que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma vista posterior do coração. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui ainda é a coronária direita. Essa aqui, ó, vermelhona, esse aqui é o ramo interventricular posterior, que é um ramo oriundo da artéria coronária direita. E eu aproveito essa grande oportunidade de mostrar para vocês essa grande cavidade, preste atenção, que é o seio coronário, é uma cavidade. Ó, e essa cavidade seio coronário, observe que chega o sangue venoso das veias cardíacas, ó. O sangue venoso chega todo no seio coronário, que desemboca aqui no átrio direito. Então, vou até repetir, né? Então, seio coronário é uma estrutura, uma cavidade localizada nessa porção posterior do coração, no qual desemboca sangue venoso do coração, próprio coração, até o átrio direito, tá bom? Então é uma vista bem legal, pessoal, que vocês conseguem até enxergar, visualizar, tá bom? Beleza, gente? Professor, no caso, o senhor só falou o da vista anterior, né? Isso. Aí o único da vista posterior que tu vai gravar é esse aqui, ó. O único, que é e Uhum. muito importante, inclusive, que é o ramo interventricular posterior ou descendente posterior, que é da ACD, da artéria coronária direita, tá bom? Tá Então bom. gravem esse da vista posterior, pelo menos esse aqui é importante. Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Às vezes as pessoas elas escrevem aí, tá aí. O professor falou se eu poderia repetir as artérias novamente. Alguém pediu aí. Moraes, vamos lá, Moraes. O Moraes pediu aí para repetir as artérias novamente. Posso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Professor, repete sobre o seio coronário também. Posso repetir sobre o seio coronário. Tranquilo, tá, gente? Então, vamos a pedido dos colegas aqui. Então, eu vou aproveitar de trás para frente, né? Então, isso é uma vista posterior. Essa cavidade aqui, a Naira perguntou. A Naira, diretamente, a Naira é do Iranduba, pessoal. Aqui nessa rádio, Naira do Iranduba pediu aqui para a gente fazer um oferecimento, né? Perguntou sobre essa cavidade que é o seio coronário. Então, vamos lá, Naira do Iranduba, presta atenção. Nós temos uma cavidade que é o seio coronário, Naira, ele realmente só dá para enxergar na vista posterior. Aí, se tu for observar, Naira, né, só tem as veias de azulzinho, elas desembocam todas no seio coronário, como se fosse uma cavidade. Aí, quando o sangue venoso, Naira, chega no seio coronário, ele vai direto para o átrio direito.
E esse sangue venoso é do próprio coração, do próprio tecido cardíaco. Então, eu posso concluir para você, Naira, Iranduba aí, que o sangue venoso do próprio coração desemboca no seio coronário, que é uma cavidade, e posteriormente vai para o átrio direito. É como se fosse um cano que desemboca no esgoto. O esgoto é o átrio direito, o cano é o seio coronário, tá bom? E aí tem mais um colega aí, quem foi que perguntou? Moraes, de Presidente Figueiredo aqui, Moraes, muito bem, Moraes, ele perguntou, professor, repete, por favor, todas as, olha a pergunta do Moraes, é fácil, ele pediu para repetir todas as coronárias, então para você, Moraes, Presidente Figueiredo, ACE, artéria coronária esquerda, ramo circunflexo, ramo marginal esquerdo e interventricular anterior. Moraes, da ACD, marginal direito, ramo atrial e ramo do nó sinoatrial. Aí você vira o coração, Moraes, e você tem aí a descendente posterior interventricular posterior. Lembrar que a descendente posterior, interventricular posterior e marginal direita, ACD. Marginal esquerda, interventricular anterior, ACE. Tá bom? A pedido aí do nosso colega aí, diretamente aí, pedido não sei se eu consegui aí satisfazer a vontade. Vista anterior, Ismael para vocês, galera, escrevendo aí, grande Ismael, já escreveu tudo aí, beleza? Só ver conferir aqui os dados do Ismael aqui, artéria coronária direita, ramo nosso lateral, marginal direito, beleza, Ismael, muito bem, obrigado, beleza, pessoal. Alguma coisa, pessoal, a mais? Eu acho que foi, né? Mas a Beleza. gente... Opa, que voz é essa? Uma voz, pessoal, pelo menos uma voz. Uma Pode voz falar. misteriosa. Uma voz do Bruno, mano. Tu é doido. Olha a voz do Bruno, cara. Locutor, mano. Pode falar, Bruno, mano. Eu acho que eu tô longe do microfone. Cara, Hum, não sei se. Porque assim, não sei se eu tô vendo direito, mas tá. o átrio direito, esse ósseo que tá bem de frente pra gente aí, é a Isso, veia cava isso. inferior, certo? Isso, Bruno. Certinho? Que tá em cima é a superior. Isso. Aí tu vai fazer assim, ó, Bruno, mais ou menos. Aqui, ó. Ó. Cava superior, né? Aí bem aqui, Tem Bruno. Ó, cava só o inferior. ósseo, como tu falou. Só o ósseo. Isso mesmo. Tá. Cava inferior. Aí bem aqui seria. Isso aqui é a cavidade do seio coronário, né, Bruno? Aí bem aqui, ó. Se eu fosse cortar, seria o ósseo, entendeu? Que é a Do terceira seio entrada coronário, que é a terceira do átrio. entrada. Isso, perfeito. Beleza. E esse Aí, do lado, é, que é o átrio esquerdo, por que que ele tá com quatro entradas? aí boa, não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, a turma D vai Eu tô vendo perguntando aí, ó, errado. o Bruno, não, tá certinho, Tá. Bruno, tá certinho. Então eu vou delimitar para vocês, ó, o átrio direito, como o Bruno falou, vou delimitar, ele já identificou aqui, ele colocou aqui, ó, a cava superior e a cava inferior, aí aqui seria o seu coronário, então o ósseo do seu coronário. Aí bem aqui, Bruno, seria a cavidade do átrio esquerdo. Então você já observa uma particularidade. O átrio esquerdo ele é posteriorizado, interessante, né? Então, são quatro cavidades mesmo, são quatro buracos, ó. Ó, aqui seria o ósseo, vou colocar aqui, ó. O ósseo abertura, tá, pessoal? Da veia cava superior direita, ósseo da veia cava, porra, veia cava. Da veia pulmonar Veia superior pulmonar. direita, isso. Ósseo da veia pulmonar inferior direita. Aí bem aqui, ó. Ósseo da veia pulmonar superior esquerda, ósseo da veia pulmonar inferior esquerda. Então, como o Bruno falou, são quatro cavidades, porque são quatro veias pulmonares, duas de cada lado. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu achei que era uma entrada só. É, Uma vez. não, são isso, são quatro, e a gente consegue ver isso na peça linda, apesar da peça estar bem acabada, destruída, mas dá pra gente ter uma ideia, tá, Bruno? Mas isso é uma visão mesmo posterior, então, posteriormente falando, a gente consegue observar isso. Só para acrescentar mesmo, pessoal, para a gente fechar esse item, lembrar que a superfície interna do átrio esquerdo ela é rugosa, porque tem músculo pectíneo, e o átrio esquerdo ela é lisa, tá? E é uma diferença meramente anatômica, tá? Conseguiram, gente? Turma D, pessoal. Olha só o Bruno participando aí. Pergunta, galera, pergunta. E, professor, e o átrio direito, ele é rugoso por qual motivo mesmo? Eu lembro que você tinha falado, acabei esquecendo. Diferença anatômica mesmo, tá? Só Ah, é uma meramente diferença anatômica. anatômica. Entendi. Suzy, pode Obrigado. perguntar, É, Suzy.
Professor, na destrocardia, né? Ali também então vai mudar essa questão celular, né? Do átrio esquerdo ser Isso, isso, rugoso e o direito liso. isso. A única mudança estrutural e conformacional cardíaca acontece em caso de paciente com destrocardia, sim. Aí tem uma alteração estrutural, sim. Vinícius, tá show. Aproveita que é o último, hein, mano? Aproveita que é o último. Vamos lá, Aninha. Vamos lá, o que que a Aninha colocou aqui? É bom também a gente indicar que todo o ato que está posteriorizado é boa. É bom, essa como é uma aula meramente anatômica, isso mesmo. É bom que tenha uma observação importante, que a nível de raio-x, inclusive, em uma vista anterior no raio-x, você não visualiza o ato esquerdo, como a Bombadia colocou aí, o ato esquerdo, ele é posteriorizado. Muito bem. Bacana, né? Quando a aula é boa, né, pessoal? O tempo voa, né, galera? Mas vocês podem ficar à vontade, nosso último momento, nossa última aula. Fiquem de boa. Se fosse qualquer outra aula, tipo uma aula de bioquímica, né? Ninguém ia querer assistir uma aula de bioquímica. Impressionante. Vamos lá, né, galera? Vamos lá, vamos seguir. Gente pra caramba, né? Nem esperava tanta gente. Tem gente pra porra. Começou, é verdade, verdade. Começou. Vamos lá. Tô preocupado. Tô preocupado mesmo. Olha. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar essa imagem, depois eu volto, porque fica melhor essa configuração. Então a gente vai viajar no trato respiratório. Então, a gente vai passar um pouco pelo trato respiratório, tá bom? Então preste atenção aí, turma D, preste atenção. A gente vai viajar pelo trato respiratório e nós vamos caracterizar alguns pontos desse trato respiratório, tá bom? Então vamos começar aqui. Do trato respiratório, quais são os pontos importantes para vocês? A gente tem a cavidade nasal, né? E dentro dessa cavidade nasal, a gente tem as conchas nasais, superior, média e inferior. Vale ressaltar que essas conchas nasais, elas têm como principal função, pessoal, permitir que o fluxo de ar ele fique mais turbulento, né? Então, por que turbulento, professor? Para reter o máximo de partículas indesejáveis para nossa respiração, tá bom? Então, a gente tem aí na cavidade nasal as conchas nasais superiores, média e inferior, tá bom? Depois que passa pelas conchas nasais, pessoal, deixa eu só passar essa parte aí rapidinho. A gente tem uma abertura, né? Que a gente chama, inclusive, de ósseo da tuba auditiva, né, pessoal? Interessante esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo essa abertura aqui, ó? A gente chama de ósseo da tuba auditiva. Então, dentro dessa porção do ósseo da tuba auditiva, que inflama pra caramba às vezes, a gente tem uma porção posterior da cavidade nasal. Essa porção posterior a gente chama de nasofaringe ou parte nasal da faringe. Eu costumo falar para meus alunos, pessoal, a seguinte sequência aqui, só para vocês entenderem rapidinho. Ó. Costumo falar para meus alunos que quando eu saio da cavidade nasal e eu vou para a posterior, tudo isso aqui, ó, é a faringe. No entanto, eu tenho uma parte nasal, nasofaringe, eu tenho uma parte oral, orofaringe, e eu tenho uma parte da faringe que se comunica com a laringe. Eu chamo de laringofaringe. Então, a gente tem uma subdivisão anatômica fundamental da faringe. Repete, professor, repito. Depois que eu passo pela cavidade nasal, a gente tem a nasofaringe, a gente tem a orofaringe e a laringofaringe. São as três porções que subdividem a faringe. Então, eu posso até concluir aqui para vocês que a faringe é um órgão comum ao trato respiratório e ao trato digestório. Tá bom? Então, o alimento passa pela orofaringe, assim como o ar passa pela nasofaringe, tá? Eu fiz uma aula prática para os alunos e mostrei uma peça no laboratório que agora eu vou mostrar para vocês que seria particularmente, vocês já sabem de qual, né? A maioria aí
que teve a minha prova prática já sabe de qual. Eu fiz prova prática com a B e a C. Então, vocês já sabem de qual essa estrutura aqui. Primeiro, pessoal, observe que essa porção aqui, pessoal, é a faringe, tá? Desculpa, a laringe. Depois da faringe, nós temos a laringe. Eu estava com uma laringite, uma inflamação. Inflamação da laringe. Então, o que que nós temos de pontos importantes depois que a gente passa pela faringe? Laringe. Eu já mostro nessa imagem para vocês uma cartilagem, que é a cartilagem epiglótica, né? Epiglote. E a epiglote, ela serve para evitar que partículas da cavidade oral do alimento, alimentos, entrem no trato respiratório. Mas a melhor imagem não é essa. A melhor imagem, eu vou voltar aqui, ó, seria essa aqui, tá? Eu vou usar essa imagem, mas tem outras e outras imagens. Que estrutura é essa Professor, aqui? Opa. só um minutinho. Depois de passar, né, da cavidade nasal, aí segue nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e o por último laringe? Isso. Isso. Aí depois que tu passa pela abertura, que é a laringofaringe, que tu falou, que faz parte da Uhum. última classificação da faringe, Aham. isso. Aí tu entra na laringe. Eu vou dividir aqui Ok. para ti, ó. Então depois, ó, tu vai chegar aqui, ó, até aqui, ó, Uhum. laringe, tá? Sim. Aí o que que Tá. a gente tem de importante na laringe? A gente tem uma válvula aqui, ó, que é a epiglote, que impede aquelas partículas alimentares, né? Ou qualquer substância que entre no sistema respiratório. Então a epiglote é uma válvula. Aí, anteriormente, o que que a gente tem? Para quem fez a minha prova prática, o que que eu coloquei para vocês? Cartilagem tireoide, quem fez minha prova prática. Proeminência laríngea, lembra da prova prática? Cartilagem cricoide. E, posteriormente, a gente tem essa cartilagem. Eu acho que eu tenho outra imagem, pessoal. Essa imagem não está muito boa, não. Mas aqui parece um chifre, doutor Pinto. Ó. Isso aqui, ó, é a cartilagem corniculada. E um pouquinho abaixo, a cartilagem aritenoide, tá bom? Então, a gente tem algumas cartilagens anteriores e posteriores. Eu vou ver se eu tenho uma imagem melhor para vocês, mas eu acho que eu tenho no outro slide uma imagem melhor da laringe, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, tá? Quem são as cartilagens anteriores da laringe? Vamos lá. Repetindo. Cartilagem tireoide. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Circula aí. Ó. Aí a proeminência laríngea, que é isso aqui, ó, gogó que tu chama, é a proeminência laríngea. Só é uma proeminência da laringe, ou seja, pessoal, ela faz parte da cartilagem tireoide, tá? Então, em termos de cartilagem mesmo, a gente tem anteriormente, né? Cartilagem tireoide, que você toca aqui, gente, ó, ó. Aí aqui um pouquinho embaixo, ó, a cartilagem cricoide. Tanto é que o cirurgião, ele pega a cartilagem cricoide, ele faz a traqueostomia um pouquinho abaixo. A gente viu na aula prática, né? Então, a cartilagem cricoide, ó, anteriormente, tá? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Cartilagem tireoide, cartilagem cricóide. Aí, posteriormente, ó, tu tem a epiglote, que também é uma cartilagem. E duas cartilagenzinhas mais embaixo. A corniculada, porque parece um chifrezinho. E Bota o a fone que eu tô aritenoide. estudando. Isso, isso. Põe o fone. Tá, põe o fone aí que o cara tá estudando. Eu sei como é que é, né, bicho? Casa, for criança. É assim mesmo, tá bom? Então, repetindo, cartilagem corniculada, não deve ser fácil para vocês, né, galera? Também, né, galera? Galera que tem filho, né? Roberta tá aí, a Roberta, da turma A, a Roberta tem 5 filhos, galera. Não é fácil, a Luana da turma D tem 6. E são pessoas que eu tiro o chapéu, porque trabalham, têm filhos, não é nada fácil para dona Roberta e para dona Luana, não é fácil, galera. Então tá, olha aqui, Roberta, Luana, cartilagem corniculada, cartilagem aritenoide posterior, epiglote, cartilagem tireoide e cartilagem cricóide. Tá bom? Essas são as cartilagens da laringe. Então vamos lá. Não é nada fácil para a galera, pessoal, não é nada fácil. Vamos lá. O Adrian tem pergunta. Mas essas cartilagens só servem como suporte? Boa. Elas são suporte. Boa pergunta. Elas são suportes. Então serve como suporte mesmo estrutural e pontos de fixação de ligamento e músculo, tá bom, Adrian? Só para perguntar. Do ponto de vista funcional, né? Então são cartilagens que servem como suporte para estruturas musculares ligamentares e também para passagem de ar. Posteriormente, a gente vai ficar irmã
Every, sim. Epiglote, cartilagem corniculada e aritenoide. Bom, esses são os principais. Anteriormente, a gente tem a cartilagem tireoidea cricoidea, tá? Tá filé, pessoal. Eu achava que ia ser pesado, mas eu acho que tá até leve. Dado o alto grau de concentração de vocês. Tá leve, tá indo. Tá entrando aí, doutor Pinto, devagar? Tá, né? Sempre. Sempre aí, doutor Pinto. Beleza. Vamos lá. Só divisão aí que eu falei pra vocês, ó. Essa imagem, pessoal, que eu gosto, inclusive, de mostrar para os alunos, eu acho melhor essa imagem. Olha só. Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Aí olha posteriormente como fica mais bonito, pessoal, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó. Olha a cartilagem aqui, ó, corniculada, de corno mesmo, de chifre. E cartilagem aritenoidea, tá bom? E a cartilagem epiglótica, a epiglote, propriamente dito aqui, a válvula. Então essa imagem tá bem bonita, eu acho que a gente consegue sintetizar melhor, assim, sem dúvida, tá? Vale ressaltar aqui, não, aqui não, ressaltar aqui, passar aqui essa aplicabilidade. Por tudo que é mais sagrado, considerando que vocês já sabem tudo, eu vou pegar essa imagem, tá, gente, ó? Quando a gente sai da cartilagem, eu mostrei na prática, né? Da laringe, que o Ismael estava falando da subdivisão aí, da laringe, depois da laringe, das suas respectivas cartilagens laríngeas, você entra na traqueia. E a traqueia nada mais é do que um tubo formado por anéis semicartilaginosos. Tanto é que na aula prática eu coloquei um alfinete em cima. Como é que vocês respondiam? Anéis cartilaginosos. Pronto, acabou. Essa é a composição traqueal. O que chama atenção? O que chama atenção? Na porção inferior da traqueia, nós temos a carina, né, gente? E a gente tem uma subdivisão. Mostrei na aula para vocês, vou desenhar aqui. O brônquio principal direito, por tudo que é mais sagrado. Ele é mais curto, ele é mais verticalizado. Isso significa que alguns conteúdos que entram no trato respiratório, atenção, turma D, o paciente broncoaspirou leite, mingau, entrou no trato respiratório, chegou o mingau na traqueia, provavelmente esse mingau vai para o pulmão direito. Porque as pneumonias, expliquem, porque as pneumonias aspirativas, porque as pneumonias aspirativas e porque a broncoaspiração, elas acontecem predominantemente no pulmão direito. Por quê? Porque o brônquio principal direito, pelo fato dele ser mais curto e principalmente mais vertical, proporciona que qualquer conteúdo que não seja ar entre, adentre, penetre no pulmão direito. Bom, e eu levei na minha aula prática um tubo orotraqueal. Mostrei, né, pessoal? Foi aulão, né? Ai, professor, cada aulão esse semestre foi mesmo. Cada aulão, o paciente, quando é intubado, ó, e você introduz demais o tubo, a intubação seletiva, acontecem prioritariamente no pulmão direito. Por quê? Porque o brônquio principal direito é mais verticalizado, então tudo entra para lá. Então, neste momento, eu preciso saber se as outras turmas que não tiveram esse conteúdo aí comigo querem perguntar alguma coisa. Cadê vocês, hein, gente, que eu não tô vendo? Querem perguntar alguma coisa? Pessoa, é no caso de intubação que vai pro tubo, que vai Pro, pro brônquio principal pro direito bronco principal direito, né? e E depois, qualquer conteúdo que não seja. perfeito. Isso, perfeito. Ok, Então, seria mais obrigado. ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. O paciente foi intubado. Aí, Uhum. se o médico introduzir demais o tubo, aí, quando introduzir demais o tubo, é evidente que o tubo vai descer. Aí a pergunta é, esse tubo ele vai para o pulmão esquerdo ou para o pulmão direito? E por quê?
Bom, eu te falo que ele vai pro pulmão direito. Por quê? Porque o brônquio principal direito ele é mais curto, mas principalmente ele é mais verticalizado, ele é mais para baixo. Então, qualquer coisa que desça aqui, como tubo orotraqueal, ele tende a ir para o pulmão direito. Então, nesse caso, a gente chama isso de intubação seletiva. É quando o tubo ele adentra e ventila somente um pulmão. No caso, só o pulmão direito. E por que Beleza. só o pulmão direito? Porque o brônquio principal direito é mais verticalizado. Vertical. Aí a gente pode associar também não apenas como uma intubação, como uma broncoaspiração. Então, o que que é a broncoaspiração? Quando algum conteúdo líquido, por exemplo, acontece muito com o idoso. Então, o idoso está lá deitado, ele está alimentando, ele pode broncoaspirar. Aí o líquido pode entrar para o sistema respiratório. Nesse caso, você vai ver no raio-x no pulmão direito lá uma pneumonia aspirativa. E por que, novamente, isso acontece? Que o brônquio principal direito ele é mais curto e principalmente mais verticalizado. E, professor, então, o fato dele ser mais verticalizado, entra mais coisas nele, e é por causa disso que ele tem, lá naqueles brônquios lombares, eles são mais que o esquerdo ou não tem nenhuma relação? O fato de ele ser mais vertical significa que não necessariamente que o ar tem um peso molecular, né? Então, mas um peso molecular relativamente mais baixo quando comparado com o líquido. Então, a gente pode fazer essa associação com uma intubação orotraqueal ou com qualquer conteúdo que tenha um peso molecular grande e que, via ação gravitacional, tende a descer com mais velocidade. Aí, nesse caso, líquido, mingau, alimento, aí sim ele tende a ir para o pulmão direito. Mas a distribuição do ar, ela é proporcional e tem a ver muito mais com a sua capacidade ventilatória, ou seja, com o seu número de alvéolo, o seu número de lobos e tudo mais, tá bom? Mas em se tratando de broncoaspiração e de intubação seletiva, isso tende a ser mais comum no pulmão direito, dada a verticalização e o fato do brônquios pode ser mais curto. Explicação mais anatômica para isso. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Tudo bem, gente? Eu tô aqui de boa. Falei para vocês. Posso estar cansado, mas quando eu começo uma aula, já era. Eu não tô, Beleza. vocês estão medicados. Vocês E estão aí, todos Dani? usuários de droga. Todo mundo tá usando droga aí que eu sei. Pra ficar acordado. Eu não, mano. Tô na água que no café. Vai, Bruno, pode falar, mano. Pode abrir a câmera rapidinho? Pode, pô, com certeza. Cuidado. Vai. Cuidado. Ah, tá. Não, Não é o Bruno. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Tá bom, mano. fica aquele lado, Pode vai. ficar. Café e Cadê? Eu droga consigo tá me dentro. ver? Não É, consigo me mano. ver. Tá me Dá. vendo? Claro, pô. Tô te vendo. Tem tua, tua A filha. minha filha, ela tá assistindo a aula comigo, ela tá com uma dúvida. Ela fez uma Aí, mano, cirurgia. mano. E eu, Ela eu não fez falei. uma mini cirurgia ontem, ela foi entubada, pô. Sério, Bruno? É, aí eles não quiseram sedar, porque como ela ia arrancar. Tu arrancou o quê, filha? 4 dentes? Ó, dois foram de leite porque já estavam mole, mas dois foram permanentes, aí formaram quatro. Então formaram quatro, Hum, porque 2 mais 2 é 4. Então, ele entendi. não quis só sedar, porque ela podia se mexer e ele cortar com o bisturi. Aí ela entendeu depois que ela foi entubada. E aí ela tá assistindo essa aula, ela quer saber até onde o tubo foi, se entrou no pulmãozinho dela, Ah, se ficou tá. aqui. Perfeito. Essa menina aí, bicho, Papai perguntou inteligente, né, Bruno? certinho. Inteligente, né, Então, cara? pronto. Então É, vamos lá. Uma deu fechado. homenagem. Como é o nome dela, Bruno? Nicole, é? Nicole, Nicole. Homenagem a Nicole. Aí a gente vai fazer um desenho aqui, tá? Nicole seria mais ou menos o que a gente espera, né, gente? Quando o paciente é entubado, a gente espera que Olha lá o vocês, desenho. doutores, olha só, Nicole, como eu desenho bem, tá vendo? Ele coloca um tubo aqui próximo da traqueia, ó. Aí esse tubo, ó, o ar vai entrar e vai ventilar os dois pulmões, ó. Então a gente espera que esse tubo esteja alguns centímetros acima da carina para que ventile os dois pulmões. O que é um caso clínico interessante, interessante no sentido de discutir o caso clínico, tá? Mas não que a gente queira, não que a Nicole queira que aconteça uma coisa dessa. Então, quando o médico introduz demais o tubo, esse tubo desce e a pergunta é, para onde esse tubo vai? Ele tende a ir
para onde a gente tem a maior verticalização. No caso, o brônquio principal direito. Isso. E nesse caso, o ar vai ventilar somente um pulmão e o outro vai colabar. Isso a gente chama de intubação seletiva. Tanto a intubação seletiva como broncoaspiração acontecem prioritariamente, predominantemente no pulmão direito por uma questão anatômica. Olha esse caso clínico legal, hein? Passivo de prova. O diâmetro, a Laís até colocou, o diâmetro do direito é maior. Beleza, Laís. Então, vamos usar o dedão, é maior, tá bom? Então, o diâmetro é maior. A Aninha até completou. Nem sabia que poderia colocar a mensagem em cima da outra. Olha, vocês são top. Caralho, André. Pode, André, na hora. Tu tá aí no 28, André. Bora ver, gente. Será que ela vai proporcionar essa experiência aí? Rapaz, a última aula tinha que ser um aulão, né? André tá diretamente do Hospital 28 de Agosto. Alô, André Câmbio. Se você estiver aí e você quiser mostrar só o Tô, tubo sem a imagem do paciente, se você quiser mostrar para ele só tô, o tô, tubo e o tô. circuito, a gente ficaria muito agradecido nesse último aulão. Aí tinha que ser, né, cara? Tinha que ser comigo esse aulão, né, cara? Esse último, né, cara? Vamos ver, André, porque tem gente que a gente fica falando, desenhando, mas tem gente que não tem nem noção do que seria isso, né? Vou Então vamos mostrar, ver, vou mostrar. vamos ver. Tá aí André, diretamente do 28, galera. Muito reservado. Olha esse momento, atenção, galera. Esse momento é um momento ímpar na nossa aula. Calma Abra aí, sua calma aí. tela aí, lá vai a doutora Andréia, pessoal. Nossa aluna da turma D, fisioterapeuta. Então ela vai pegar o calma, todos os cuidados, ela tá tomando todos os cuidados só para mostrar, pessoal, só o tubo, tá bom? Então o assunto é mais ou menos esse, é um caso clínico legal. E aí só enquanto ela vai preparando, pessoal, a conduta mais adequada aqui, se tiver uma intubação seletiva, é você tracionar esse tubo, tá? Para poder ventilar os dois pulmões. Enquanto ela vai colocando, só uma coisa interessante, quando o médico intuba, é interessante que o médico não comece a auscultar o pulmão direito. É interessante ele auscultar primeiro o esquerdo para ver se justamente não tem uma intubação seletiva. Então ele ausculta o pulmão esquerdo primeiro, tá bom? Então são Até pontos achei que fosse, eu até achei que fosse seletivo, porque o tubo tá muito dentro. lá dentro, né? Tu sabe qual marca tá, André? 24, 25, viu não, né? Pois é, então, 24. 24, então ela tem Aí uma marca lá, a pessoal. ausculta predomina o lado direito, né? É, e a O expansibilidade às esquerdo vezes fica assimétrica também, né? fica abolido o esquerdo. Uhum. Olha aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha aí, ó. Rapidinho. Então, aproxima do tubo, mas André, do tubo, isso. Então, olha aí, pessoal, isso aqui é um tubo, tá vendo? Mais do Verdade. tubo. Isso aí, ó, isso. Então, esse aí é o tubo orotraqueal, tá vendo? Ó, pode mostrar isso, ó. Isso, tá vendo, gente? Isso aí é um tubo. E ventila os dois pulmões, ó. Isso. Aí vai pro aparelho rapidinho, André, pro ventilador, rapidinho, só para eles olharem. Aí, gente, do tubo, vocês vão olhar aqui, ó. Então, esse aqui é um ventilador mecânico, ó. Então, o Desconsidera paci... que a gente está com a sedação dela diminuindo para estubar, tá? Tá Aí bom. ela tá sincrônica. Tá, então tá. Então, o paciente está respirando por aparelho, tá vendo, gente? Então, isso aí é um ventilador mecânico. Isso é um circuito. O paciente está recebendo pressão positiva, respirando por aparelho. Top, né, galera? Professor, então o tubo não pode estar fixado na carina, mas sim um pouco acima. Tá escrito Sim, as medidas. isso, acima, viu? Acima. Ou Foi? fechar com chave de ouro. Isso. Foi? Obrigado, André. Não, Foi? André. Oi, só para agradecer, tá, André? Sua Tá. participação aí. Muito obrigado mesmo. Foi muito top mesmo essa participação aí, pessoal. Para simbolizar aquilo que a gente estava discutindo, né, pessoal? Para você ver, né, galera? Tá aí, ó. Quanto vocês aprendem na prática, né, pessoal? Então, se vocês, inclusive, puderem, né, nas férias de vocês acompanharem, né, profissionais da saúde, no caso, médicos, se possível, ou acompanhar ambientes hospitalares, visitarem, pessoal. Quanto mais próximo Isso. dessa prática, melhor para vocês. Tá bom? Então, vamos passando aí. Que legal, né, pessoal? Impressionante, né, bicho? Como é interessante, né, a gente ver isso na prática mesmo, tá? Vamos lá. Obrigado, André, doutora André, arrasa. Pessoal, obrigado, André, mesmo. Obrigado mesmo, André, pela participação aí, pela colaboração, né, pessoal? Gentilmente abriu aí a câmera
e colaborou aí com a nossa aula, tá bom? Então vamos seguir aqui, pessoal, rapidinho. Tem um ponto bem legal que eu queria discutir com vocês, antes da gente finalizar aqui, ó. Eu acho que foi discutido sim, bastante, discuti isso bastante com as outras turmas, mas eu quero frisar com as outras turmas que não viram isso, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o pulmão direito, pelo amor de Deus, tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos, tá? Então só para relembrar, lobo superior direito, lobo médio, lobo inferior direito, lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria frisar com vocês. Muito, vai ser nessa imagem, tá bom? Preste atenção, eu quero que você respire. É a penúltima coisa que eu vou debater com vocês. Preste atenção, pessoal, não saia da aula. Preste atenção. Olha só. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu queria dizer para vocês, gente, que o lobo superior esquerdo, ele tem uma projeção inferior no lobo, vou até escrever, superior esquerdo, nós temos uma projeção inferior chamado de língula. Lembra, doutor Pinto, que eu coloquei lá o beijo de língula? Mostrei para vocês direitinho. Língula Sim. é uma projeção inferior do lobo superior esquerdo. A gente chama de língula. Agora preste atenção. Eu citei, eu vou repetir, que depois que a gente tem brônquios que divide, a gente tem brônquios lobares e segmentares. Pessoal, só uma informação. Se não teve aula comigo, não viu, chegou o momento agora, é importante que todo mundo vai estar único aqui na mesma cadeira. Nós temos 10 brônquios segmentares, mas a literatura coloca de segmentos broncopulmonares. É a mesma coisa que brônquios segmentares, tá bom? É uma subdivisão, tá bom? Então eu vou tentar fazer aqui mais ou menos como funciona. Tem um brônquio segmentar aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Então, totaliza 10 segmentos, divisões brônquicas, que a gente chama. Por favor, no lado esquerdo, a gente tem 8, aí varia, tá? Até 10 segmentos broncopulmonares. Então, nós temos segmento broncopulmonar no lobo superior esquerdo. Nós temos segmento pulmonar, divisão brônquica, que eu estou falando, no lobo inferior esquerdo. Mas nós temos um detalhe muito legal anatômico. Sabe a língula? Ela tem 2 segmentos broncopulmonares. É como se fossem 2 brônquios segmentares indo para a língua. Esses 2 segmentos broncopulmonares, pessoal, são chamados de segmentos lingulares. O que isso significa, professor? Deixa eu repetir para ficar melhor. Vamos lá, deixa eu repetir, calma. Os brônquios, sabe o principal direito e esquerda, eles se dividem. Eles se dividem até formarem os brônquios segmentares. Eu estou falando para vocês que no lado direito nós temos 10 brônquios segmentares. E no lado esquerdo nós temos de 8 a 10 brônquios segmentares. Só que no lado esquerdo nós temos uma característica bem interessante. A língula, ela tem segmentos broncopulmonares específicos para ela. Então é como se fosse uma área isso, a Suzy colocou. Mas por que tem 2, né? Por que que a língula tem segmentos broncopulmonares? Isso, aí vocês estão se completando. Nossa, vocês ficam muito inteligentes nas vésperas da prova, é impressionante. É isso aí. Vocês estão se completando, pessoal. Então a língula, ela é uma porção inferior do lobo superior esquerdo. Mas é como se fosse uma área, uma parte anatômica de independência funcional. Então, ela tem 2 brônquios lingulares específicos para ela, para ventilar os alvéolos da língua. Então, eu estou falando para vocês que é possível o meu paciente ter uma pneumonia lingular. Então, é como se fosse, como o Bruno colocou aí,
um lobo médio do pulmão direito. Mas a gente não chama de lobo lingular. A gente diz que a língula, ela tem uma parte, ela tem uma porção inferior no lobo superior esquerdo, mas que tem uma certa independência funcional, porque lá tem dois segmentos lingulares. Então, tem dois segmentos broncopulmonares lingulares, tá bom? Então, quero ver turma D, outras turmas. Somos uma única turma hoje. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar, Gabi. Na verdade, eu queria que o senhor repetisse o trajeto dos brônquios, desde o brônquio principal até o alvéolo, por gentileza. Tá bom, Gabi, vamos lá. O que que a gente tem? Vamos subdividir, tá? Gabi, a gente faz assim. Eu vou tentar fazer aqui do lado, ó, vamos lá. Traqueia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu já respondo as duas juntas. Tá? Aí eu já repito, tá, Letícia? Letícia, eu já repito. Pera, a bombadinha colocou rapidinho, já faço todo mundo junto. Desses 8 a 10, dois vão só para a língua, a bombadinha colocou, tá, professor? Eu entendi que do lado esquerdo tem 8 a 10 segmentos broncopulmonares. Aí desses 8 a 10, dois vão só para a língua? Sim. Resposta: sim, tem dois segmentos só voltados para a língua. Para você ver como ela é uma área importante em que vai ter troca gasosa. Tá bom? Então eu vou fazer a subdivisão e já vou responder a pergunta da Letícia aí também sobre esses segmentos, tá? Eu repito tudo. Vamos lá. Pergunta de cada vez, vamos lá. Vamos lá, traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aí depois, ó, a gente teria os brônquios lobares. No caso do pulmão direito, são três, né? Porque são três lobos. No caso do esquerdo, são dois brônquios lobares. Aí, a partir daqui, Gabi, a partir daqui, de brônquio lobar, ele já vira brônquio segmentar, que são quantos do lado direito? 10. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui são 10. Aí, olha só, aqui também são 8 a 10, ó. Só que no lobo superior, eu tenho os meus brônquios segmentares lobares, vai ficar bem bonito. Mas eu também tenho do lobo superior, projeção aqui, ó. Dois brônquios segmentares lingulares, específicos para a língua. Tá bom? Só para você destacar que a língula, ela tem os brônquios segmentares aqui. Então, a colega perguntou a subdivisão. Então, a subdivisão do trato respiratório inferior, onde eu estou, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, depois bronquíolo, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, alvéolo. Foi uma pergunta específica da colega. Eu estou respondendo aqui, tá? Professor, então, lado esquerdo, ele tem de 8 a 10, né? Só que desses de Certo. 8 a 10, dois tá, por exemplo, dois são segmentos lingulares. Perfeito. Dois segmentos são específicos para a língua, tá Ok. bom? É por isso que o paciente pode ter uma pneumonia bem aqui, pessoal. Às vezes aparece no raio-x. Aí a pneumonia é lingular, porque tem áreas de troca gasosa específica para a língua. Obrigada, professor. De nada, de nada, de nada. Beleza. Pessoal, último tópico, juro para vocês, deixar vocês em paz. Não podia faltar hilo pulmonar. A galera se enrolou na minha prova prática, né? Mas assim, muitos conseguiram decifrar, né? Deixa eu só apagar aqui. Decifrar a questão do hilo. O que que é o hilo, galera? Vamos lá. Galera que não teve isso, não viu, vamos decifrar tudo. Último tópico, tá, gente? O que que é o hilo pulmonar? O hilo, ele é uma área nessa porção medial aqui do pulmão, interna, medial. Ele é uma área que eu estou circulando agora, que vocês estão enxergando, é o hilo pulmonar, galera. Que eu estou circulando agora, cara, a hora passa voando, né, pessoal?
É o hilo pulmonar. O que eu estou circulando agora é o hilo pulmonar. Gente, isso aqui, ó, é um hilo pulmonar específico, só que esse hilo pulmonar é o hilo pulmonar do pulmão direito. E eu vou passar para a gente começar a ver a diferença. E esse hilo pulmonar é o hilo pulmonar específico do pulmão esquerdo. Professor, tem diferença? Bom, primeiro, você vai me acompanhar aqui, eu vou falar para você o que que tem no hilo pulmonar. Então, se eu falo para vocês que o hilo pulmonar, vou colocar preto aqui para a gente, né? Que o hilo pulmonar, gente, é uma área, essa área aqui, ó, onde eu tenho a presença de, vamos lá, gente, brônquio, circulei, linfonodo, veia pulmonar, ou veias pulmonares e artéria pulmonar. Então, repetindo, o que que é o hilo pulmonar? Uma área medialmente no pulmão, no qual eu tenho a entrada e a saída de algumas estruturas. Quais? Brônquios, veias pulmonares, artéria pulmonar e linfonodo, que serve para drenar o líquido do pulmão. Simples assim. Agora, isso tem no pulmão direito e esquerdo, professor? Tem. Só que eu, como sempre falo para os alunos na aula prática, há uma diferença anatômica entre o hilo pulmonar esquerdo para o direito. Qual que é? Observe que no hilo pulmonar esquerdo, a artéria pulmonar esquerda, ela está localizada superiormente ao brônquio principal esquerdo. No hilo pulmonar esquerdo, a artéria pulmonar esquerda localiza-se superiormente em relação ao brônquio principal esquerdo. Ao passo que, se eu voltar a imagem, vocês vão observar que no hilo pulmonar direito, a artéria pulmonar direita, ela localiza-se paralela ao lado do brônquio principal direito. Então, anatomicamente falando, há uma diferença entre o hilo pulmonar esquerdo e o hilo pulmonar direito. Do ponto de vista anatômico, o hilo pulmonar esquerdo apresenta-se com sua artéria pulmonar esquerda superior ao brônquio principal esquerdo. E o hilo pulmonar direito apresenta-se com a artéria pulmonar paralela ao brônquio principal direito. Gente, eu acho que a gente entrou no ritmo de ter liberdade para perguntar, né? As pessoas estão mais tranquilas. Olha, essa aí foi difícil. Foi nada. Repito, só vocês pensarem assim, o que que é o hilo pulmonar? É uma área medial do pulmão que contém algumas estruturas. Quais? Todas elas, direito e esquerdo, ela tem artéria pulmonar, veias pulmonares, brônquios principais e linfonodos, todas. Só que a diferença é que, nesse caso da imagem aqui, o hilo pulmonar esquerdo, a artéria pulmonar esquerda, é superior ao brônquio, a localização dela. Ah, professor, não gosto de superior, não gosto de em cima. É a mesma coisa, superior em cima. A artéria pulmonar esquerda está em cima do brônquio principal esquerdo. Agora, se eu for olhar o hilo pulmonar direito, ela está ao lado, a artéria pulmonar, ao lado do brônquio principal esquerdo, que eu chamo de paralelo, ao lado. Pegou a visão? É isso aí, meu jovem. E o ligamento aí, né, professor, também. Beleza, doutor Pinto? Tudo isso fixado, aderido a um ligamento, questão de prova prática, que é o ligamento pulmonar, que é essas estruturas aqui. Algumas, sim, tributárias aparecem, Suzy, aqui. Mas essas são as principais que aparecem
Dependendo do corte, pode aparecer sim, tá bom? Mas se fizer um corte mais superficial, você pega só esses ramos. Mas dá para aparecer sim. E aí, professor, o direito também tem 3 veias. Não, não, calma aí. Calma aí. A artéria é uma, né? Se a gente dividir. Quando sai do tronco da artéria pulmonar do coração, é uma artéria para um lado, uma artéria para o outro. Aí quando volta, É, é por causa duas do veias de órteos aí, cada. do órteo aí, eu acho que tá confundido que são Ah, tá, três. tá, tá, tá. Aí depende do corte, né? Se você fizer um corte, vai começar a aparecer algumas ramificações da artéria pulmonar. Ramificações mais específicas da artéria pulmonar. Mas não é a artéria pulmonar, tá bom? Pelo amor de Deus, a artéria pulmonar é só uma. A artéria pulmonar. Os seus respectivos ramos pequenos, depois ela se ramifica para formar até os capilares pulmonares, tá? E, professor, aquela parte lá das camadas que revestem o pulmão, o coração, você vai enfatizar Tem, muito para a prova ou não? tem, assim, é só da camada do pericárdio, do coração e do pulmão lembrar da pleura, né? Que só isso, por exemplo, lembrar que tem a pleura parietal e pleura visceral, pronto, só. Entendi. Obrigado. Beleza, galera? Pô, demorei mais do que eu achava que eu ia demorar. Então, pessoal, só para não ficar tão cheio, eu vou pelo menos encerrar a gravação para ver se eu tenho memória para isso, Recording né? stopped. Então, encerrei a gravação aí, pessoal. Olha só. Queria agradecer aí de coração aí todos pelo semestre, pelo excelente semestre que a gente teve. Apesar dos pesares, foi um semestre muito produtivo, foi um semestre muito bom. A gente tem que agradecer por tudo, mas principalmente pelo fim do semestre, né? Por tudo que a gente conquistou. Eu estou aí articulando o nosso projeto de extensão para o ano que vem, para que a gente tenha mais um pouco mais de anatomia e fisiologia clínica nas 4 turmas, que a gente possa parar um pouco, né, pessoal? Refletir, descansar, descansar a mente, descansar a alma, descansar o coração, descansar a cabeça, e a gente volta com tudo. Todo ser humano precisa recarregar energia, né? A gente volta com tudo pro semestre que vem, com o nosso projeto de extensão, tá bom? E aí a gente volta com todas essas características, tá bom? Já vou encerrando por aqui, a minha garganta já tá nas últimas. Estamos aí. Qualquer coisa a gente se encontra na quarta-feira, amanhã pela faculdade, vocês sabem onde me encontrar. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado pela participação de Obrigado, todos. professor. Obrigado, gente, por tudo. Feliz Natal, para quem eu não encontrei aí. Um feliz ano novo para vocês, para a família de vocês. Muito sucesso, muita saúde. Obrigado, André, aí pela participação especial. Não poderia terminar com tanta coisa boa como foi nossa aula, mesmo sendo online, é a melhor aula. Forte abraço, um beijo. Tchau, gente. Depois eu disponibilizo a gravação. Tchau. Grande abraço. Falou.